Olá, meu nome é Erika Cristina, meu trabalho é sobre o uso de sítios de oviposição por coccinellides nativos e uma espécie exótica invasora. Bom, a família Coccinellidae ela desempenha um importante papel no controle biológico. Em espécies de brásicas, por exemplo, os coccinellides são os principais agentes de controle biológico natural de pragas como afídeos. Mas a introdução de espécies exóticas para esse controle pode causar sérios danos à biodiversidade e ao serviço ecossistêmico já prestado por espécies nativas. Então, nosso trabalho focou em 4 espécies, sendo a Harmonia exótica e a Cicloneda, Hipodame e Eriopsis, as espécies nativas, que já apresentam relatos de coexistência com a Harmonia observados no Distrito Federal. A Harmonia é uma predadora generalista. No Brasil, ela é uma espécie exótica competidora superior, ao passo que essas espécies estão coexistindo, no mesmo hábitat. E a sua introdução pode trazer um declínio, ou até mesmo a inexistência dessas espécies nativas, devido à predação intraguilda e à competição por recursos, como presa, locais de refúgio e sítios de oviposição. Então, faz-se necessário um estudo de como essas espécies estão utilizando esse mesmo hábitat. Assim, os objetivos do nosso trabalho foi avaliar como a espécie exótica e as espécies nativas utilizam o mesmo hábitat como sítio de oviposição e verificar as possíveis sobreposições no uso do hábitat por parte dessas espécies. Então, em laboratório, a nossa criação de espécies foi observada durante todo o ciclo de desenvolvimento e as fêmeas foram separadas para experimento. E em campo, 4 fêmeas coespecíficas foram inseridas em uma gaiola com uma planta de couve, que estava infestada por aproximadamente 100 pulgões. Foi realizada 10 repetições, então nós tivemos um total de 40 fêmeas adultas observadas ao longo de todo o experimento, e essas gaiolas apresentavam uma densidade de recursos semelhantes para os coccinellides. Foram considerados como locais de oviposição o interior da gaiola, o solo, uma estaca de bambu que foi inserida e a planta, que foi dividida em terço inferior, médio e superior. Além disso, foi avaliado o local em que os adultos de cada espécie estavam ovipositando e contabilizado o número de massas de ovos e o número de ovos por fêmea ao longo do tempo. Assim, nós temos aqui onde as joaninhas preferem ovipositar, que é justamente na planta ou em locais bem próximos da planta. Isso é interessante porque mostra como essas espécies estão lidando com o trade-off de recurso e sobrevivência. Então, pouco provavelmente, elas vão ovipositar no mesmo local que o recurso, devido ao risco de competição e predação dos ovos. Mas, por outro lado, se elas ovipositam nos terços superiores, elas podem estar aumentando a sua exposição à predação. E isso traz também esse resultado surpreendente da alta porcentagem de oviposições no solo. Assim, nós podemos observar também se essa preferência varia entre as espécies. Então, nós temos que o número de ovos vai variar significativamente entre os locais, mas existe uma relação significativa entre a espécie e o local, e que cada espécie vai adotar uma estratégia distinta de oviposição de acordo com o local que está com uma disponibilidade, Aqui nós temos que há uma sobreposição entre todas as espécies em algum grau, mas a Eriopsis conexa, por exemplo, foi a que menos se sobrepôs, então ela se mantém em boa abundância. A Harmonia xyridia e a Hipodamia conversis, que são competidoras superiores, elas também mantêm essa abundância, mas a Cicloneda, que é uma competidora inferior e teve uma sobreposição em relação às outras, ela vai apresentar esse declínio. E esse resultado reforça outros estudos que já vêm mostrando esse declínio desde a chegada da amônia. Então, nós temos que os padrões do uso espacial desses sítios de oviposição, eles podem estar relacionados à exclusão de espécies nativas nas comunidades de coccinellidae, principalmente após a invasão da amônia, e que sim, houve uma sobreposição, mas também houve uma plasticidade entre as espécies em adotar as melhores estratégias, como esse resultado surpreendente da postura em solo. Bom, agradeço aos colaboradores e ao Simbil pela oportunidade.